eu posso ficar Senhor Jesus Cristo também. Que o Senhor Jesus realmente possa abençoar cada coração, cada vida que me escuta neste momento, nessa hora. Que o Senhor realmente possa abrir a janela dos céus, que a tua bênção e a tua bênção mesmo diante de você. Que o Jesus realmente possa fazer você ouvir o que Ele tem para dizer. Não se esconde do Senhor Jesus, mas escute o que Ele quer falar no seu coração. Amém? A palavra do Senhor diz em Salmo 106, vai louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Quem pode referir a obras poderosas do Senhor? Quem anunciará os seus louvores? Bem-aventurados os que observam o direito, o que pratica a justiça de todos os tempos. Lembra de mim, Senhor, segundo a tua boa vontade, para com o teu povo. Visita-me com a tua salvação, para que eu veja os bens de teus escolhidos, para que eu me alegre com a alegria do seu povo, para que me regozije com a tua herança. Nós, pecamos, nossos pais cometeram-nos iniquidades, andamos perversamente. Nossos pais não atentaram para as tuas maravilhas no Egito. Não se lembravam da multidão das tuas misericórdias. Antes foram rebeldes junto ao mar, sim, ao mar vermelho. Não obstante, ele os salvou, por amor do seu nome, para fazer conhecido o seu poder. Repreendeu o mar vermelho, e este se secou, e fez caminhar o seu pelos abismos, como pelo deserto. E livrou-os da mão daqueles que os aborreciam, e remiu-os da mão do inimigo. E as águas cobriram os seus adversários, nem um só deles ficou. Então creram nas suas palavras e cantaram os seus louvores. Cedo, porém, esqueceram as suas obras. Não esperaram o seu conselho, mas deixaram-se levar da cobiça no deserto e tentaram a Deus na solidão. E ele satisfez o seu desejo, mas fez definhar as suas almas. E tiveram inveja de Moisés no acompanhamento de Arão, o santo do Senhor. Perdão, igreja. Deixa eu voltar aqui uma palavra. E deixaram-se levar as cobiças do deserto e tentaram a Deus a solidão. E ele satisfez-lhes desejo e fez definhar as suas almas. E tiveram inveja de Moisés, acompanhamento de Abraão e o santo do Senhor. E abriu a terra, engoliu a Datã, abriu a gente de abrirão, e lavrou o fogo e a sua gente, chama abraçou os ímpios. Fizeram um bezerro, Horebe, e adoraram a imagem fundida. E converteram a sua glória, fugiram de um boi que come a erva. Esqueceram-se de Deus, seu Salvador, que fizera grandes coisas no Egito, maravilhas na terra e com coisas tremendas no mar vermelho. Pelo que disse que teria destruído a Moisés, seu escolhido, e se puseram perante naquele transe para desviar a sua indignação, fim não destruir, mas também desprezaram a terra aprazível, não creram a sua palavra, antes murmuraram em suas tendas e não deram ouvidos à voz do Senhor. Perdão, gente.
Antes murmuraram suas tendas, né? E pelo que levantou a sua mão contra eles, afirmou que faria cair o deserto, que humilharia também a sua descendência entre as nações e os espalharia pela terra. Também juntam a Baal Peor e comeram sacrifícios de morto. Assim o provocaram a ira com as suas ações, e peste rebentou entre eles. Então levantou Fanéias e escutou o juízo, e cessou aquela peste. Isto lhe foi reputado por justiça, de geração a geração. Oh, Jesus amado, resolveu grudar aqui a folhinha por mim. Oh, Jesus, tudo mesmo, gente. Misericórdia. Geração para sempre. Indignaram-no também junto às águas. Contenda as de sorte que nos sucedeu mal Moisés, por causa dele, porque irritaram o seu espírito, de modo que falou impredemente com os seus lábios. Não destruíram o povo, como o Senhor lhe dissera. Antes se misturaram com as nações, apreenderam as suas obras, e serviram aos seus ídolos, que vieram a servir-lhe um laço. Demais disto sacrificaram seus filhos e suas filhas dos demônios. Derramaram sangue inocente, o sangue dos filhos de seus filhos, e sacrificaram aos ídolos de Canaã. A terra foi manchada com sangue. Assim se contaminaram com as suas obras e se corromperam com os seus feitos. Pelo que se acendeu a ira do Senhor contra o seu povo, e modo que abominou a sua herança, e os seus entregou às suas mãos das nações. Aqueles que aborreciam se assenhorearam deles, e os seus inimigos os oprimiam, humilhando debaixo das suas mãos. Mas muitas vezes livrou, mas eles provocaram com o seu conselho, foram abatidos pela sua iniquidade. Contudo, atentou para a sua aflição, ouvindo o seu clamor. Lembrou-se do seu conselho, compadeceu-se segundo a multidão das suas misericórdias. Por isso, fez com que deles tivesse misericórdia, que os levaram cativos. Salva-nos, Senhor, nosso povo, Deus, a congregar-nos dentre as nações, para que louvemos o teu nome. Santo, nos gloriemos em teu louvor. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade em eternidade. Todo o povo diga amém. Louvai ao Senhor. Nós temos que louvar o Senhor Jesus constantemente e fazer a vontade do Senhor sobre todas as coisas. E que essa palavra de Salmo 107 nos ensina que o Senhor Jesus, ele quer que a gente atenta à voz dele, porque ele corrige aquele que o ama, sabe aquele que recebe a correção e é corrigido, e dá atenção a essa palavra, tem temor à palavra do Senhor Jesus, porque aqui em cima do Salmo 107 diz assim: a bondade de Deus em proteger os viajantes, encarcerados, doentes que navegam, em geral, todos os homens. Então nós temos aqueles momentos, né, de conflito sobre as situações, sobre as coisas, só que nós temos que entender uma coisa, que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por ele. E aqui, nesse salmo, Moisés foi usado para fazer com que o povo fosse chegar à sua bênção, sua vitória. Mas passaram por situações que Jesus sempre derramou maná, fez um monte de coisa, deu sinais, abriu o mar vermelho para o povo passar, engoliu os seus inimigos, né? Os soldados e tudo, mas ninguém deu muita atenção a isso tudo.
Acabaram quando Deus mandou ele subir no monte e fazer, né, marcar as suas palavras, seus mandamentos. E levou um tempo determinado ali, e demorou para voltar a conversar com o povo. E nessa aflição, o povo entrou em crueldade, né? E virou as costas para Jesus. E aí quiseram fazer o quê? O bezerro, né? Uma imagem. Nada contra quem segue essas imagens, mas como dizem em Êxodo 20, tem olho, mas não vê, tem boca, mas não fala, tem pé e mão, mas não movimenta. Não sabe que você ou eu estamos colocando, sabe? As pessoas estão se colocando diante deles. Eles não fazem nada, a não ser Jesus Cristo, que morreu na cruz, estou por esses dias sua morte, esse sim, né? Ele é o caminho, a verdade, ninguém vai ao Pai senão por ele. Então, que nós possamos entender que quem adora a imagem, adora as coisas do mundo, as coisas, se apega às coisas, não está praticando a palavra verdadeiramente. Então nós temos que ter esse discernimento. E com isso, machucou o coração de Deus. Né? E aí Deus, ele, por mais que salvava, libertasse esse povo, ele ficou incrédulo. E Jesus começou a corrigir. Isso aqui é uma correção com a palavra dele, tá, né? Tá nos corrigindo. Nós temos que louvar o Senhor constantemente. Exaltar o nome do Senhor, como diz aqui, né? Para sempre. Digam os remidos do Senhor que remiu da mão do inimigo. Ele tira, ele lança a gente fora da mão do inimigo. E os que congregou da terra, oriente e do ocidente, norte, sul, leste, oeste, o Senhor está em todo lugar. Andaram desgarrados pelo deserto, pelo caminho solitário, não acharam cidade que habitasse. Eles estavam perdidos, né? Famintos, sedentos da alma, da defalência, né? Começou a se perturbarem. Chamaram o Senhor na angústia e Ele livrou das necessidades. Deus nos livra de todas as situações desagradáveis. Aquele que se ajoelhar buscar a face do Senhor, Ele livra, né? Clamaram e levou o caminho direito para irem à cidade que devia habitar. Ele caminhou, o Senhor guiou eles, né? Louvem ao Senhor pela sua bondade, pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Pois fartou a alma sedenta, encheu os bens da alma faminta. Ele nunca deixou faltar nada. Sempre caiu comida do maná do céu, água, tudo ele fazia acontecer para não faltar para o teu povo, né? E aqui no versículo 10 diz, tal como que assenta nas trevas sombra e da morte, presa aflição em ferro. Então todo mundo tinha aflições contra todas as coisas, mas o Senhor sempre cuidando de tudo. Por isso que rebelaram contra as palavras de Deus, desprezaram o conselho do Altíssimo, sabe, viraram as costas para Cristo, abandonaram Jesus Cristo, que estava abençoando eles, livrando da morte dos seus inimigos, né? A eis que abateu o coração com o trabalho, tropeçaram e não houve quem o ajudasse. E quem ajudava ninguém. Então clamavam ao Senhor a sua angústia e o livrou das necessidades. Então ele livrou o povo de toda a situação quando se prostraram diante dele em oração. Tirou das trevas sombras mortes, quebrou as suas prisões. Deus quebra as prisões, os erros, as falhas nossas e nos tira das situações. Louvem ao Senhor bondade pelas suas maravilhas, para que os filhos dos homens vejam que Ele sempre está conosco, pois que loucos por causa do seu caminho, transgressão para causa das suas iniquidades, afligidos. Todas as nossas aflições, desespero, Deus cuida. A sua alma aborreceu, toda a comida chegaram às portas da morte. Deus derramava bênçãos, livramentos, salvações, alimentos, água, mas muitas vezes não estavam contentes. Então clamaram ao Senhor a sua angústia e Ele livrou as suas necessidades. Ele livra nós de todas as nossas necessidades, todas as nossas aflições. Louvem ao Senhor pela bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Então nós devemos louvá-lo todo o tempo. E floresçam sacrifícios de louvor, relatem as suas obras com
regozijo. Louvemos e glorifiquemos o Senhor todo o tempo. Descem ao mar a navios mercando nas grandes águas. Nada falta no mar, tudo vem da mão do Senhor Jesus. Esses vêm obras do Senhor, as suas maravilhas no profundo. Então nós temos que ter um temor profundo na palavra do Senhor Jesus, porque Ele que nos salva, nos liberta, nos dá a bênção, né? Aí que diz o versículo 25, pois Ele manda e levanta o vento tempestuoso que eleva as suas ondas, né? As ondas do mar Ele que manda, Ele que conduz a todas elas. Sobem os céus, descem ao abismo, a sua alma derrete em angústias. Quantos nós estamos angustiados, em aflições, em desespero, quando a gente vira as costas para o Senhor Jesus, principalmente. Né? Então a gente tem que entender o que Ele diz aqui. Andam cambaleando como ébrios e esviai-se de toda a sua sabedoria. Então a gente, quando a gente se desvia do caminho de Jesus, perde a sabedoria, perde o discernimento, perde tudo. E a gente tem que ter o pé diante do Senhor Jesus, porque diz assim, então clamam ao Senhor sua tribulação e Ele o livra das suas angústias. É o Senhor que nos cuida, nos livra, nos tira toda angústia, toda aflição. Faz cessar a tormenta, acalmam-se as ondas. Tudo acalma na nossa vida, tudo muda. Né? Mesmo tendo luta, provas, situações desagradáveis, mas o Senhor, na frente, a gente tem paz, né? Mesmo dentro da tribulação. Então alegram como bonança e assim os leva ao porto desejado. Então Ele leva o povo à sua terra prometida. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Né? Exaltemos sempre o Senhor. Exaltem-no em congregação do povo. Glorifiquem-se no assembleia de anciões. Nós temos que estar na igreja glorificando, exaltando com o povo, como está dizendo aqui. Ele converte rios desertos, nascentes em terra sedenta. O tempo todo Ele nos alimenta. A terra frutífera, em terrenos salgados pela maldade dos que nela habitam. Não tenhamos em nós maldade em coração. Fazemos o bem todo o tempo. Converte o deserto em lagos e terra seca em nascentes. Senhor Jesus, Ele abençoa em todo o tempo. Passe a confiar nele. Faz habitar os famintos que edificam cidade para a sua residência. Vamos glorificar o nome do Senhor Jesus em todo lugar. Semeiam campos e plantam vinhas que produzem fruto abundante. Nunca vai faltar frutos, verdura, legume, tudo nas nossas vidas. Ele abençoa-os, de modo que se multipliquem muito o seu gado. Não diminui, nada falta ao povo dele. Mas outra vez descrescem, são abatidos pela opressão, aflição e tristeza. Não olhamos para as consequências e não sejamos tristes, não ficamos fazendo as coisas erradas, desviando da presença de Jesus, para que não sejamos abatidos, amém? Derrama o desprezo para os príncipes e os faz andar desgarrados pelo deserto, onde não há um caminho. Que o Senhor ele não possa, nós possamos ficar firmes, para que Ele não se esqueça de nós, né? Porque quem se desvia do caminho do Senhor Jesus, o Senhor Jesus não está na frente dele, esperando Ele voltar para a presença, né? Como falamos em uma outra passagem, filho pródigo, né? Que deixa a presença do Senhor. Mas Ele levanta, mas Ele levanta a opressão para o alto retiro, multiplica as famílias como rebanhos. Nós somos um rebanho do Senhor Jesus. Os retos veem isto e alegram-se, mas todos os iníquos fecham a boca. Nós tenhamos na nossa boca a presença do Senhor Jesus e não fechamos nossa boca e não olhamos para as consequências, nem para as situações, nem querer viver as coisas do mundo, mas sim as coisas que Jesus tem para nós.
porque quem é sábio observe essas coisas e considera atentamente as benignidades do Senhor, que nós possamos ver as bênçãos do Senhor sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, porque Jesus está sempre nos abençoando, nos orientando. Então que nós possamos abrir os nossos ouvidos e compreender a correção dele nas nossas vidas, porque nada acontece por acaso, mas tudo tem um propósito, Senhor, sobre a nossa vida. Que Jesus realmente nos dá sabedoria, discernimento, conhecimento, entendimento da tua palavra, e que nós possamos obedecer à vontade do Senhor sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre as nossas vidas. Amém? Deus abençoe a todos.